Salve, salve meus amigos, professor Cleber Pinho. Vamos lá, vamos fazer um vídeo aqui rapidinho para a gente poder estudar um pouco já os artigos da execução penal. A gente já começa falando de lei de execução penal, tá? Bom, a prova objetiva não tem boca, tá? Tem que ter a leitura dos artigos combinado com a atual jurisprudência sobre o assunto, tá? É casamento disso, é lei seca, entender a lei seca, fazer esqueminha, como eu fiz aqui no quadro. Entendeu? Viu a lei seca, faz seu esqueminha ali, pronto, terminei. Aí vai lá, pega a jurisprudência e preenche. Pau, questão depois. Aí nas questões você começa a selecionar ali os artigos que você bem mais carente. Você já seleciona ele. É isso, tá? É isso. Se você falar com todos os alunos que foram aprovados nos concursos públicos, todos, é isso, é receita. Não tem outra coisa. E eu vejo que o aluno às vezes tem receio de fazer questão. Parece que é aquela coisa, se eu fazer questão eu vou errar. Cara, perde isso, faça questões. Faça questões. A gente tem a nossa missão aqui na escola é mandar muitas questões para você praticar, para que você possa realmente ter essa vivência de questões. A partir do momento que você ter essa vivência de questões, acabou, não tem como. Então, aí as alunos falam, professor, mas como eu vou fazer questão sem entender? Né? Porque não tem como eu vou entender. Então aqui, vou entender e vou te ajudar. Vem para cá. Ó, lá no título 2 da Lei de Execuções Penais, lá falar a respeito do condenado do internado, e aí ele vai falar da entrada do cara no sistema prisional, no sistema carcerário brasileiro, a entrada do cara. Então, quando o preso vem para cumprir a sua pena, tá, ou a sua medida de segurança, ou internado, é necessário fazer uma classificação. Tá? Essa classificação é essa separação. Se o cara é procurador da República, foi condenado, transitado e julgado, o cara não vai cumprir a pena junto com a gurizada num raio 3. Você está comigo? Ele vai cumprir num raio diferente. Diferente do advogado. O advogado, se ele é condenado, ele vai para o raio 3. Ele não tem essa separação. Mas mesmo se ele for para o raio 3, que eu falo raio 3, que normalmente é o raio mais por regra, assim, né? É o mais de crimes mais graves, né? Então, o que vai acontecer? O cara vai ser selecionado para aquele determinada separação ou vai ficar para um outro local mais brando, enfim. Essa classificação, o que eu vou analisar? Os antecedentes e a personalidade do cara. Tá? Então, vou ter que olhar... Olha, só são 2 requisitos. Tá? Lá no 59 a gente fala sobre isso. Mas aqui, 59 que eu falo, na dosimetria da pena. Na primeira fase. Só que aqui eu só vou analisar 2 requisitos. Antecedentes e personalidade. Lembra, a classificação está intimamente ligada com o princípio da individualização da pena, que tem 3 vertentes. Quando o primeiro plano lá no legislativo, na hora que eu vou fazer a lei, segundo plano, quando o juiz vai aplicar a sentença em concreto, e o terceiro plano dela é o cumprimento da pena. Tá? Então, essa classificação está intimamente casada com o princípio da individualização da pena. E aí não é bagunçada, é feita uma comissão técnica. Tá? Essa comissão técnica de classificação ela é realizada para o detento condenado da PPL. Tá? Quando é condenado a PPL, é realizado por essa classificação. Porque essa comissão atua junto com a juizado de execução penal. Tá? Ela atua junto. E, inclusive, tem fiscais sociais que trabalham junto nesse juizado. Então, eu tenho o comitê que atua junto no juízo da execução penal, junto ali com os fiscais sociais. Tá? Isso fala a lei de execuções penais. Mas para classificar o preso, o condenado a uma PPL, que é pena privativa de liberdade, é feito um comitê. E esse comitê é formado pelo presidente, ele é presidido pelo diretor, toma cuidado, tá? Já vi prova assim, a comissão técnica de classificação é formada por 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, certo ou errado? Errado, que o presidente está no meio também. Então não é 5, é 6, tá? Então o presidente que ele compõe, mas é assim, é uma prova sacana quando faz isso, mas porque normalmente a lei fala, o presidente, que é o diretor do estabelecimento prisional, e por no mínimo, e aí coloca a galera, tá? Então no mínimo vai ter 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. De novo, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Cuidado, não tem defensoria aqui, é um administrativo, tá lá dentro do sistema carcerário, tá? Para poder chegar, recepcionar e fazer a classificação. Por cumprimento de pena. Tudo bem? Ok? Gravou? Presidida pelo diretor. É uma comissão técnica de classificação que atua junto ao juízo da execução penal, que aí tem inclusive os fiscais sociais que trabalham ali junto. Ok? Essa classificação, ela tem uma composição quando se trata de cumprimento de PPL, né? Vai ter essa classificação, vai ter essa escala. Vai ser presidida pelo diretor, composta por no mínimo 2 chefes de serviço,
um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Ponto. Tá? Grava isso aqui. Beleza? Para chegar, tem que ter é possível hoje, depois do pacote anticrime, a chamada identificação, tá, do perfil genético, ou seja, o exame DNA. Tá? Então é feito esse exame, é retirado do sujeito e é colocado no banco de dados do DNA. Presta atenção. Esse exame, primeiro ponto importante, ele não pode ser, tem que ser uma técnica adequada e indolor. No ingresso, tá? Quando ele entra, ele tem que fazer. Professor, se ele já está lá dentro, ele também vai ser obrigado, tá? Que a própria lei fala. Se o cara já está cumprindo pena, ele é obrigado. Ah, professor, mas isso é uma novatio legis impejus. Não. É um procedimento administrativo, tá? Que não vai majorar e não vai minorar nem um pouco a pena do sujeito. Todavia, se ele não realiza, é falta grave. Todavia, se ele não realiza, é falta grave. Já te ligo. Tá? Tô aqui. Pode. Beleza, então vamos lá. Então, continuando aqui, pessoal. Olha só, rapidão. Vou. Então, é que é isso que eu tenho que gravar, atender a esposa aqui, mas vamos lá. Tá bom. Eu deixo lá embaixo. Tchau. Vem pra cá. Vem pra cá. Ó, gente, ó, vou falar pra vocês. Eu tenho duas pessoas. Ó, se o presidente do Brasil ligar pra mim, ou o presidente do Brasil ligar pra mim, e minha esposa ligar, gente, eu vou ter que dar prioridade pra ela, né? Sabe? A esposa. Tem criança pequena em casa, pode ter que ser uma coisa. Eu tô aqui gravando, mas às vezes pode ter uma situação excepcional, então desculpem, tá? Mas vem pra cá. Quem é pai e mãe sabe do que eu tô falando. Então, voltando cá. Então, tem que ser feita essa identificação do perfil genético do sujeito, tá? Bom, todo mundo vai fazer isso? Não. Se eu cometi furto, fui cumprir pena, eu vou passar pela identificação genética? Eu vou ser classificado. Mas eu não vou passar pela identificação. Por quê? Aqui tem que ser, primeiro ponto, crime doloso. Mas furto é doloso, professor. Mas um crime de furto não traz o quê? Violência ou grave ameaça à pessoa. Então aqui já bastava falar que todo crime que é violento, grave ameaça à pessoa, eu já tenho a necessidade desse exame. Mas mesmo assim a lei foi específica. Falou, ó, além desses crimes de violência ou grave ameaça à pessoa, tipo uma lesão corporal, uma extorsão, tá? Além desses crimes, né, um roubo, também se inclui a isso crimes contra a vida, que tem violentos, né? Liberdade sexual, tá? A liberdade sexual, tá? Nessas situações pode ter situação que não tenha grave ameaça, tá? Uma situação de mediação para a lasciva de outrem, né? A mãe que oferta a criança para ser prostituída com um maior de idade. A mãe está fazendo a mediação, a mãe responde, e não é violento. Tudo bem? Então, mas se enquadra-se nessa situação de liberdade sexual. Ou crime sexual contra o quê? Vulnerável. Aqui é a violência presumida. Não precisava nem colocar aí. Ok? Então, não é qualquer crime. Crime de colarinho branco, né? Crimes tributários. O cara não é submetido a isso aqui, parceiro. Tudo bem? Ok? Crime de furto também não é. Então, cuidado. Então, crime doloso. Então, cuidado, não é qualquer crime. Violento ou grave ameaça à pessoa, crime contra a vida, liberdade sexual, crime sexual contra vulnerável. Pronto. A submissão é obrigatória. Como eu disse, se ele recusa, falta grave. Tá? E a recusa, a lei não fala uma recusa injustificada ou justificada. Não fala. Aí o cara pode ele recusar de forma justificada. Ah, eu não vou por causa que a minha religião não permite. Sei lá, escusa de consciência que ela fala isso. Ah, tudo bem, então não precisa fazer. Não tem isso. A lei fala se recusou, parceiro, independentemente de ser justificável ou não, falta grave, tá? Beleza? É uma hipótese que não está lá no artigo 50 da lei. Ó, professor, mas isso não feriria o nemo tenente sine detegere, o princípio da não autoacriminação, feriria o princípio da presunção de inocência, professor? Não, a STJ falou que não fere nada, tá? É uma situação de classificação e não vai ter nenhum demérito na pena do sujeito, tá? Não vai ter nenhum demérito. Não é assim, não é que não haverá, porque vai ter falta grave se o cara não fazer, entendeu? Então, tem um reflexo. Se for uma visão mais crítica, mais defensoral, né, em viés de defensoria, tem que criticar esse posicionamento da STJ. Fala assim, não, é que há um efeito que é a falta grave. Tudo bem? Beleza? Então, é isso aí. Quem tem acesso ao banco de dados, tá? Polícia, tá? Grava isso. Polícia tem acesso ao banco de dados. Por que eu falo polícia? Porque a lei fala casos tenham inquérito instaurado. Ele não fala ação penal, tá? Não fala ação penal. Óbvio, na prática, mas para prova, teste, objetiva, quem tem acesso? Inquérito instaurado. Então, e quem? Qualquer polícia.
Autoridade policial, estadual ou federal. É claro, investigativa, né, gente? Não é polícia militar. Beleza? E aí eu posso usar esses dados para uma investigação de paternidade, um juiz civil, falar, tem um cara preso lá, vamos fazer? Não. Para investigação civil, para processo civil, não pode. Só para quem fez o quê? Criminais que eu posso ter esse acesso. Tudo bem? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.